Gostaria de ouvir sua conclusão sobre a questão de se casar ou não à sua maneira. Quais são os benefícios de se casar enquanto ainda está ativo? À primeira vista, pensei, isso é incrível, e me apaixonei à primeira vista. Essa era minha esposa, mas quando pensei que ela não tinha vindo novamente, fui chamado por um adesivo ou algo assim. Então disseram, é o Sr. Tomioka. Este é Kinshi Mioka, trazendo novamente Rei do YouTube. Obrigado por se juntar a nós desta vez também. Posso fazer uma pergunta muito simples? Claro. Por que as pessoas ricas se casam? Aqui vamos nós. Conversa sobre casamento. Tenho pensado sobre isso há muito tempo. Mas quando você tem dinheiro, não quer se divertir? Eu entendo. Mas, sabe, eu costumo assistir às notícias e pensar sobre isso. Há uma série de pessoas com muitos filhos, apesar de não terem dinheiro. Isso é mais intrigante para mim. Quero dizer, dizem que custa muito criar apenas um filho. Então, as pessoas ricas se casam e continuam tendo filhos, certo? A propósito, quando você se casou? Para mim, foi durante meus dias de diretor, o que significa que eu sei tanto quando Kindy tinha menos dinheiro quanto quando ele tinha mais. Sim, eu conheço o fundo do poço. A questão de se casar ou não ainda é um tópico quente na internet. Então, desta vez, eu gostaria que o King desse uma conclusão clara sobre a questão de se casar ou não. Sabe, eu não sou muito bom com tópicos sérios como casamento. Quando se trata de se divertir, eu estou dentro. Eu já sei disso. A maneira como as mulheres em Ginza se comportam, as pessoas ricas deveriam se casar. Gostaria de ouvir sua opinião sobre isso. Obrigado. As pessoas ricas deveriam se casar, ou não. Elas deveriam se casar, entendo, e por que isso? Porque, quer elas brinquem ou não, essa tendência não muda. Quer tenham dinheiro ou não, aqueles que brincam continuarão a fazê-lo. Uma vez bem-sucedidos, eles devem encontrar alguém para fazer feliz e se dedicar a essa pessoa para a vida toda, essencialmente apoiando sua esposa. Em outras palavras, é sobre apoiá-los adequadamente. Se isso não for suficiente, então apoie outros também. É o que eu penso. Não acho que seja bom pensar muito nos prós e contras, mas financeiramente falando, há algo específico que foi bom em se casar? É que sua mente está tranquila. Provavelmente você tem que gerenciar isso bem, certo? As pessoas costumam dizer, não pareço casado. Sendo um rei, há muitos aspectos, mas os atletas são bastante polarizadores, não são? Há atletas que pioram depois de se casar e aqueles que se tornam ainda mais fortes. É mais sobre o que seu parceiro traz para você, em vez do casamento em si. É realmente importante saber que tipo de pessoa é seu parceiro, não é? Se eles perguntarem, o que é mais importante, seu treino ou eu? Isso seria difícil. Realmente se relaciona com isso. Não é apenas sobre se casar, mas com quem você se casa. Falando nisso, para os atletas que se casam cedo, que tipo de motivação eles têm? Eles se casam nas fases iniciais, quando estão prestes a começar a ganhar dinheiro e causar um grande impacto. Que tipo de trabalho eles fazem? A resposta pode ser diferente do que todos imaginam. Quais são os benefícios de se casar enquanto se trabalha? Você pode sair na primeira página do jornal. Provavelmente você nunca ouviu falar disso, certo? Mas há bastante gente que pensa nisso. Aqueles que se casam e depois se divorciam rapidamente. Geralmente, eles fazem isso por admiração. No esporte, a admiração inclui jogar na frente de uma grande multidão, sair na primeira página do jornal, aparecer na TV e assim por diante. Receber uma entrevista de herói também faz parte disso. Mas entre essas coisas, ter seu casamento anunciado na primeira página é algo importante, certo? Essa é uma das coisas que as pessoas admiram. Se você perguntar se eles almejam isso ou não, eu diria que todos os atletas almejam isso nesse ponto. Alguns atletas pensam nisso e hesitam, se perguntando se é realmente uma boa ideia, enquanto outros vão em frente por causa da emoção, da notícia de primeira página ou das entrevistas em grupo. Eu acho que é realmente uma maneira de criar um burburinho. Sim, exatamente. Claro, isso não é tudo, mas não é durante os dias em que estão jogando. É mais tarde na vida, depois de ricos. As pessoas que eles conhecem a partir de então não sabem sobre seus dias de pobreza ou dificuldades. Se pensar bem, mesmo que eles conheçam alguém na idade certa, você não se pergunta se essa pessoa está apenas atrás do dinheiro deles? King é otimista, então ele apoia totalmente as pessoas que estão atrás do dinheiro dele. Mas há pessoas que pensam assim, certo? Idealmente, é ótimo ter alguém que esteve com você, desde que você não tinha nada e entende tudo sobre você. O que eu acho incrível é o Inoue, o campeão de boxe. Ele se casou quando era bem jovem e tem sido bem-sucedido. Pessoas que querem se tornar campeões ou grandes atletas colocam suas vidas em risco. Ir com tudo assim significa que eles não têm nada a proteger.
Mas quando você se casa, por exemplo, se você tem filhos, então você tem algo a proteger. Acho incrível que os atletas continuem atuando no mesmo nível depois que têm algo a proteger além da própria vida. A vida muda, você passa mais tempo com seus filhos. E nas competições, sempre há o risco de perder a vida, o que está presente em todos os esportes. Quando você pensa nisso, mesmo tendo algo a proteger, você ainda se torna mais forte. É o que eles chamam de entrar na competição. Acho que os atletas que conseguem entrar na batalha são realmente incríveis. Tornar-se pai realmente muda sua mentalidade. É assim que eu vejo. Não é como a conversa anterior sobre empreendimentos, mas estou vivendo aqui, como alguém que persegue sonhos. A maneira como você persegue sonhos muda quando você tem algo a proteger, em comparação a quando não tem. Na realidade, há partes de mim que mudaram financeiramente. Também. Acho que eu mudei. Eu quero mudar o mínimo possível, no entanto. Mas, sabe, eu quero ver meus filhos crescerem e terem sucesso. Quando isso acontece, você naturalmente se torna um pouco mais protetor. Você não quer que seus filhos passem por dificuldades. Exatamente, exatamente. E ser capaz de enfrentar uma partida com sua vida em jogo enquanto está nesse estágio é algo que acho realmente incrível. Você mencionou que o rei mudou, o que é algo que ouvimos com frequência. No momento em que você tem um filho, ou ainda mais, no momento em que você se casa, as pessoas dizem que a esposa muda. É bastante assustador. Há aquele ditado sobre não alimentar o peixe depois de pescá-lo, certo? As mulheres tendem a se tornar mais fortes, não é? No final, acho que é inevitável. O que não está certo é quando um homem não alimenta o peixe que pescou. Quando ele está se esforçando para conquistar alguém, ele faz todo tipo de coisa. Mas assim que ela é dele, ele não é mais gentil, ou não quer dar presentes. Se você não compra coisas, com certeza vai ganhar ressentimento. Quanto mais você tenta conquistar, mais. Você tem que fazer muitas coisas por elas. Talvez seja por isso que o ressentimento se acumula. De qualquer forma, nos desviamos um pouco do assunto. Pessoal, trabalhem duro para ganhar dinheiro e dar muitos presentes às mulheres. Comprar coisas e não ganhar ressentimento surgiu de repente, mas acho que é um ditado sábio. Nesse sentido, a diferença entre uma pessoa rica que pode se casar e uma que não pode estar nessas áreas. Oh, é mesmo? Acho que sim. Você poderia nos contar a história de como o rei se casou? Você realmente vai perguntar isso? Casamento, em mais se foi durante seus dias de treinador. Quando vocês se conheceram, nós nos conhecemos quando eu era campeão, em 15 de janeiro de 1995, após vencer o 7º campeonato consecutivo no Estádio Nacional. Estava lotado com 70 mil pessoas e conseguimos a 7ª vitória consecutiva. Foi uma grande festa. Como foi a 7ª vitória consecutiva, fizemos uma festa em Tóquio e o grupo de Kobe voltou no dia seguinte. O grupo de Kobe se refere àqueles da região de Kansai. Como sou de Tóquio, somos chamados de Grupo de Tóquio, e deveríamos voltar no dia 17. Houve outra festa em Tóquio por mais um dia, e após o segundo dia de celebração da vitória com vários apoiadores. Eu estava planejando voltar no dia seguinte. Pensei em voltar e liguei a TV. E de repente, houve uma série rápida de reportagens. Helicópteros estavam voando, e havia notícias sobre um grande terremoto em Kobe. Foi o grande terremoto de Anshin, e as rodovias haviam desabado. Eles relataram uma magnitude de 5. Inicialmente, como eu estava em Tóquio, onde terremotos são relativamente comuns, tendo já experimentado magnitude 4 antes, pensei, uma magnitude 5. Talvez as coisas no quarto estejam um pouco bagunçadas, e não pensei muito mais sobre isso. Assistindo à TV, vi que as rodovias haviam desabado. Eu reconheci aquela rodovia. Era bem em frente ao dormitório, como se fosse parte da equipe. Pensei, não, isso é ruim. E então recebi uma ligação da equipe me dizendo para não me mover. Kobe estava em uma situação difícil. Eu me desviei do assunto, mas de qualquer forma, por causa disso, a equipe essencialmente não podia funcionar. O campo havia desaparecido. Não havia espaço para treinamento de força, então nos mudamos temporariamente para Osaka para praticar. Mas você não pode simplesmente construir uma academia para os Kobelco Steelers de repente, então acabamos contratando uma academia comum em Osaka. Isso mesmo, como equipe, e na verdade era uma equipe comum bastante importante. Quando fui lá com o treinador, eles disseram, hoje vamos nadar. Então nos dirigimos para a piscina. A piscina ficava no 2º andar e as escadas eram íngremes. Quando olhei para cima das escadas, vi uma mulher bonita. Não era que o traseiro dela fosse estranho. Você podia ver o traseiro dela. Depois de lavar os olhos, eu vislumbrei sua figura completa e pensei, esse é um belo estilo. Fiquei curioso sobre o rosto dela, então deliberadamente cronometrei para olhar lentamente, enquanto subia as escadas. Quando olhei para cima, pensei, isso é ruim, porque me apaixonei à primeira vista. Essa é minha esposa, sobre o que eu estou falando. Então, a partir daí, comecei a persegui-la. É aqui que a verdadeira essência do rei entra em cena. Lavar meus olhos significava que eu tinha acabado de sair da piscina.
Havia uma jacuzzi ou algo assim, e eu entrei lá. Entrei na jacuzzi sem motivo. Realmente é assim. Bem na frente dela, veja, porque eu sou um buscador de atenção, eu não me escondi. Tipo, sim, estou interessado. Eu estava fazendo essa coisa de classificação, mas era silencioso. Então uma pessoa saiu, outra saiu, e ficou 1 a 1. Pensei, devo falar com ela? Então eu perguntei, você vem aqui com frequência? Sim. Droga, por que eu tenho um corpo tão incrível? Sou Tomioka da Cube Steel. Mas por que ela não percebe? Em conclusão, minha esposa não assiste TV de jeito nenhum. Então, ela foi para a sauna, e eu não tive escolha a não ser segui-la até lá. Depois disso, fui direto ao ponto e perguntei, você gostaria de sair para comer alguma coisa, algum dia? Ela disse que não iria, e eu achei isso estranho. Eu disse a ela, eu jogo rugby para o Ministério da Defesa. Não sou uma pessoa suspeita nem nada, mas meu nome é Tomioka. E eu disse isso. Eu disse isso. Mas então ela disse, bem, estou indo para casa, e foi embora. Eu fiquei tipo, espere 1 minuto, pensando que talvez nos encontrássemos por acaso em algum lugar. Expressei minha última esperança, dizendo, vamos definitivamente fazer uma refeição juntos. Então ela concordou, e naquele dia eu ainda tinha cerca de 1 mês restante em Kobe. Fui informado de que tinha que ir para Osaka para praticar novamente. Então eu fui, e lá na academia, apertei o botão do elevador com o treinador. Quando eu estava subindo, ela desceu de cima. Quando o elevador abriu com um din, lá estava ela, tendo terminado seu treino. Eu fiquei tipo, isso é uma coincidência? Realmente uma coincidência. Eu disse, hoje, jantar, 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 como prometido. E com esse impulso, ela concordou, dizendo, ok, ok, ok. Combinamos de nos encontrar em um café em Osaka, bem perto da academia, cerca de 2 ou 3 horas, após o término do treino. Tomei um banho perfeito e me apresentei como Tomioka de Kobe Seigo, mas ela não estava lá. Pensei que ela ainda não tivesse chegado, mas então alguém me chamou. Era uma senhora de Osaka, e naquela época eu era meio que uma celebridade. Eu me perguntei se ela queria algo. Quando me aproximei, ela disse, é o Tomioka. Ela mencionou que sua filha tinha dado um nome diferente, então ela não percebeu que era eu. Eu perguntei, sua mãe veio? Ela me disse para sentar, já que sua filha não viria. E então sua mãe me encurralou, perguntando, quais são suas intenções com minha filha? Fiel à minha natureza, eu imediatamente disse, quero me casar com ela. A mãe dela respondeu, se for esse o caso, então eu apoio você. Ela disse algo nesse sentido, e acabamos comendo parfait juntos. Mas mais tarde, nós realmente nos casamos. A razão pela qual isso se tornou um grande assunto é porque havia uma história por trás, um grande incidente de oposição ao casamento, mas essa é uma história para outro dia. De qualquer forma, apesar das reviravoltas, nós nos casamos. Foi uma jornada e tanto. Eu sou bem excêntrico, sabe? É por isso que estou em uma empresa startup. Considerando essa discussão, provavelmente há muitas pessoas assistindo que estão visando ficar ricas. Para essas pessoas, elas devem se casar ou não? Por favor, nos dê uma palavra final decisiva. De qualquer forma, não se trata apenas de dinheiro, mas para aqueles que têm sonhos. Primeiro persigam seus sonhos diligentemente e os realizem, seja dinheiro ou se tornar um campeão. Depois se casem. É importante fazer seu parceiro feliz. Realize seus próprios sonhos, realize os sonhos do seu parceiro e leve uma boa vida. Então, em resumo, sou a favor do casamento. É assim que me sinto. A partir de agora, neste canal Narikin Jodo, planejamos compartilhar várias percepções do Rei Tomioka sobre as realidades de ser rico, histórias dos bastidores e métodos para se tornar rico. Se você estiver interessado, por favor, inscreva-se no canal e nos dê uma boa avaliação. Obrigado, Rei, por compartilhar tanto conosco. Muito obrigado. Os jogadores de rugby também eram populares, mas o que eu quero que você entenda primeiro é o que eu tinha. Sim, eu acordava às 5h30 da manhã e estava no estádio, às 6h30. Quando chegávamos lá, você nos deixaria entrar. Quando alguns jogadores e eu entrávamos, eles diziam, estamos fechando por hoje. Então, não podíamos mostrar nossa diversão ao público. Eu queria dirigir um carro, acessórios, carros chegariam. Porque durante meu tempo em Kobe, meu próprio